Fala aí, rapaziada, Arleandro na área para mais um vídeo aqui no canal. Bom, rapaziada, eu vou direto ao ponto nesse vídeo, mas antes, tá? Eu vou pedir para você assistir esse vídeo até o final, para você ter a conclusão, tá? Se você concorda ou não com a minha posição. Por quê? Porque a gente hoje vive no meio da internet e muitas vezes as pessoas pegam o bonde andando, ali editam uma palavra que você fala e jogam e vai compartilhando coisas que não tem nada a ver. Então, você que está assistindo esse vídeo, não custa nada, é um vídeo curto. Assiste até o final e embaixo deixa os comentários aí, tá? Para me saber o teu comentário, a tua opinião, se é igual a minha ou não, tá? Bom, rapaziada, eu vou logo direto ao ponto, né? Antes do jogo Palmeiras e Flamengo, dias antes que antecedia esse clássico brasileiro, esse jogo, né? No Campeonato Brasileiro, a Leila Pereira tinha um jogo contra o São Paulo e na zona mista do Morumbi, a Leila Pereira, ela fez um desabafo, na minha opinião tarde, mas fez um desabafo que foi importante. E ali, exclusivamente, ela falou dos erros de arbitragem que estavam acontecendo contra o Palmeiras há muito tempo. Essa postura dela é uma postura que nós, torcedores do Palmeiras, muitos canais, e a maioria dos torcedores palmeirenses cobravam da diretoria, né? Tanto dela, presidente do Palmeiras, quanto Anderson Barros também. Uma postura de defender as cores do Palmeiras em momentos em que nós achamos que o clube era, entre aspas, né, roubado pela arbitragem, pelo VAR. Então, desde o ano passado que o Palmeiras, sim, ele está tendo erros de arbitragem contra o próprio Palmeiras. E é isso que nós, como palmeirenses, cobrávamos da Leila Pereira e do Anderson Barros, tá? Uma postura de uma presidente mais atuante nos bastidores. Mas quando eu falo nos bastidores, eu não falo na questão de beneficiar o Palmeiras, de um futebol justo, tá? De um futebol mais justo. E aí, ela começa a criticar a CBF, e essas críticas em torno da CBF, ela até cita o seguinte: a CBF denunciou o João Martins por STJD, então por que a CBF também não denuncia os árbitros que erram contra o Palmeiras e que já está acontecendo isso há muito tempo? Enfim, então isso, nada mais isso, aonde ela citou apenas a instituição CBF, tá? A agremiação CBF. E por sua vez, os dirigentes do Flamengo, né, querendo aparecer, ali o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor de futebol, que eu nem sei quem é, nunca vi mais gordo e mais magro, vi esses dias, dando uma entrevista, se doeram pela CBF como se fossem advogados da CBF, sendo que a Leila Pereira em momento nenhum citou a instituição Flamengo, Clube Regatas Flamengo. As críticas foram pontuais em cima de uma CBF, então a briga até então era contra a CBF, e a CBF em seguida deu nota oficial também repudiando as declarações da Leila. Então isso foi uma briga entre CBF e Palmeiras, Palmeiras e CBF. E aí não tem nada a ver do dirigente do Flamengo, tá? Se posicionar defendendo a CBF justamente às vésperas de um jogo importante no Parque Antártico, no Allianz Parque, contra o Flamengo. Então eu vejo isso, eles usaram isso para jogar uma pressão em cima da arbitragem, porque o medo deles era da arbitragem favorecer o Palmeiras no jogo contra o Flamengo. Só que para mim eles foram irresponsáveis, tá? Por tudo que hoje é gerado em torno desse jogo entre Palmeiras e Flamengo e Palmeiras, cujo qual a torcida do Flamengo, cujo qual os dirigentes do Flamengo têm o Palmeiras como rival. E o Palmeiras e o palmeirense não estavam nem aí para esse jogo. Para falar a verdade, quantos palmeirenses eu conversei que inclusive queriam até time reserva contra o Flamengo, porque o que importa mesmo é quinta-feira contra o São Paulo na Copa do Brasil. Porque a impressão que dá é que o Abel Ferreira e a sua comissão técnica já abriu mão desse brasileiro há muito tempo. Mas não satisfazendo isso, de uma forma desnecessária para mim, tá? De uma forma desnecessária, os dirigentes de futebol do Flamengo colocaram uma pressão desnecessária em torno de um jogo aonde engajou torcedores e aonde o clima que eles criaram nessas falas, nessas entrevistas defendendo a CBF, aonde citou o Palmeiras e a sua torcida,
tá? Em momento nenhum a Leila Pereira citou o Clube Regatas Flamengo. Então, para mim, o maior culpado de tudo que aconteceu, não vou falar que foi o maior culpado, gente, porque a morte da menina no sábado não foi nem culpa do Palmeiras, não foi nem culpa do Flamengo, e foi culpa única e exclusivamente do cara que assassinou a menina. Então ele tem que ser culpado e tem que pagar sim. Mas infelizmente jogaram uma pressão com essas falas, aonde infelizmente o torcedor abraçou. E quem estava em torno do Parque Antártico, do Palestra Itália, disse que ali sim estava um clima de guerra, sim. Então eu acredito que foi muito pela não necessidade de ter tido essa entrevista coletiva dos dirigentes do Flamengo, tá? Então, para mim, eles foram irresponsáveis, sim, tá? Ninguém responde por isso, vai ficar por isso mesmo. Eu achei que foi algo desumano que aconteceu com essa jovem. O cara que fez tem que pagar sim, mas infelizmente os dirigentes do Flamengo, tá, sabiam dessa proporção que poderia ocasionar, e infelizmente na hora errada, sem sequer a Leila ter citado o Flamengo nessas questões, eles vão lá e citam Palmeiras, jogando uma pressão gigantesca em cima de um jogo gigantesco que é Palmeiras e Flamengo, aonde hoje essas duas torcidas, elas praticamente se odeiam. Então, para mim, foi uma irresponsabilidade do seu Marcos Braz e do diretor de futebol do Flamengo numa entrevista que não tinha necessidade. Para mim, foi desnecessária o que aconteceu. E aí eles ali defendendo a CBF, né? E nós sabemos o que aconteceu na segunda-feira com o falecimento daquela jovem. E eles defendendo a CBF, só que a hipocrisia é tão grande desses dois dirigentes do Flamengo, que na quinta-feira defenderam a CBF pedindo punição ao João Martins e ao Palmeiras, pedindo punição ao torcedor do Palmeiras, tá? E a hipocrisia é tão grande que numa rodada seguinte eles estão indo na CBF reclamar da arbitragem, onde eles defenderam a arbitragem. Olha só como que a intenção deles era atingir o Palmeiras nesse jogo contra o Flamengo. E a hipocrisia é tão grande, que eles falaram da torcida do Palmeiras que era perigosa a torcida do Palmeiras fazer um protesto, aonde eles deram uma entrevista coletiva na segunda-feira e sequer foram sensíveis e deram uma nota de explicação do que aconteceu com aquela jovem que faleceu por um flamenguista. Ou seja, me desculpa a sinceridade, aqui o canal fala o que eu quero, o canal é meu, eu não tenho aqui problema com ninguém. É uma hipocrisia essa diretoria do Flamengo. Eles mandaram uma notinha oficial, né? Para a CBF na questão da arbitragem, mas não mandaram uma nota oficial repudiando o seu próprio torcedor que matou uma jovem inocente. Eles estavam tão assim dispostos a querer comprar briga com o Palmeiras, que no domingo, no jogo pela manhã Santos e Goiás, o Goiás foi garfado pela arbitragem e em momento nenhum eles citaram isso. Citaram apenas o Palmeiras, onde a briga é do Palmeiras e CBF e Palmeiras, onde em momento nenhum foi citado o Flamengo. Então me desculpa, é uma hipocrisia muito grande desse tal de Braz, né, desse Marcos Braz e desse diretor de futebol do Flamengo que eu nunca vi. É uma piada. Então é uma hipocrisia, tá? E vocês são tão insensíveis que eu pensei que vocês marcariam uma entrevista coletiva na segunda-feira pedindo desculpa por tudo que ocorreu, aonde vocês desnecessariamente criaram um clima de guerra pela fala de vocês, pela entrevista coletiva que vocês deram, sem ao menos o Palmeiras estar do Flamengo nessa questão contra a CBF, e vocês vão fazer uma entrevista coletiva nem aí pra vida de ninguém, falando do erro de arbitragem. Ué, vocês mesmo não falaram que o erro de arbitragem acontece pra qualquer time? Então por que vocês foram se doer pedindo nota oficial, reclamando da arbitragem da CBF? Bando de hipócritas, tá? Deixa aí nos comentários, rapaziada, o que vocês acham. Quero saber sua opinião, seu comentário, tá, rapaziada? Se inscreve no canal Palestra 93 e também segue a gente no Instagram. Um abraço a todos, rapaziada, e avante palestra.